A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 4, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título Você Precisa Nascer de Novo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o Evangelho do Apóstolo João. E na lição de hoje nós comentaremos a lição número 4, que vai falar sobre aquele mestre da lei chamado Nicodemos. O primeiro tópico da lição, o autor vem trazer o título como uma mensagem clara. Vai trazer essa mensagem clara, mostrando que não basta ser apenas religioso, ou seja, ter uma religiosidade, mas tem que ter um compromisso com o Senhor. E por isso o autor vem trazer isso aqui, porque ele mostra que quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, porque a Bíblia fala que Nicodemos foi durante a noite ter com Jesus. Observe só que ele foi durante a noite. Na noite, minha irmã, é um período que você não quer ser descoberto, que as pessoas não lhe vejam. E observe que hoje ainda tem iluminação pública, as iluminações nas casas, nas ruas, nas avenidas, mas naquela época não tinha, era tudo na escuridade, ou seja, apenas lamparina, porque não tinha energia elétrica, era tudo à base de lamparinas. E Nicodemos vai ao encontro de Jesus e Jesus traz-lhes uma mensagem, Jesus dá uma mensagem para ele clara. Jesus é como Jesus estivesse olhando para aquele mestre da lei e dissesse que não basta ser apenas religioso, Nicodemos. Não basta ser apenas religioso. Porque Nicodemos era um homem que já era entendido, meu irmão, de leis. Era um fariseu. Era um príncipe do povo. Era um mestre da lei. Fazia parte dessa ala, de uma das mais altas alas religiosas dentro do judaísmo, uma das seitas dentro do judaísmo. Ele fazia parte e conhecia tanto a lei como as tradições judaicas. Mas Jesus, meu irmão, quando olha para o ser humano, ele não vê apenas o que está no exterior. Ele não vê apenas aquilo que o ser humano verbaliza com suas palavras, mas ele vê também o interior. O oculto que está escondido e que muitas vezes não é verbalizado pelo ser humano, Jesus Cristo vê. Jesus Cristo sabe, porque Ele é a palavra viva, e a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, junto em medulas, e é apta para discernir até as intenções do coração. Imagine só, meu irmão. Então, Cristo, quando veio Nicodemos, Cristo sabia que aquele coração ali era uma terra fértil para receber o evangelho. E Cristo, de maneira nenhuma, o despreza, porque ele próprio fala, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E Nicodemos foi ter com Cristo, meu irmão. E quando ele vai ter com Cristo, Cristo dá para ele um dos maiores sermões e mais lindos sermões, que é onde está incluso o nosso texto áureo. Quando nós falamos qual é o texto áureo da Bíblia, sempre falamos João capítulo 3, versículo 16, porque faz parte do sermão que Cristo, as palavras que Cristo proferiu para aquele homem chamado Nicodemos. Então, meus amados irmãos, não é diferente para o nosso tempo nos dias de hoje. Por que não é diferente? Porque hoje existem milhares de religiões e todas estão apregoando para que o ser humano venha ter uma vida boa, venha se descobrir como pessoa, venha andar em conformidade com as leis para que eles vivam uma vida de sucesso. Ou seja, existe muita religiosidade, existe muitos religiosos, mas Cristo proclama e conclama para que aquele que queira ver o reino de Deus, que queira entrar no reino de Deus, porque ele dá duas declarações. A primeira, Cristo fala que você não pode ver o reino de Deus
se você não nascer de novo. E ele fala, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Primeiro ele fala, para ver, tem que nascer de novo. Porque aquele que nasce novo, ele é transformado. Ele é regenerado, e nós vamos falar sobre isso para alcançar a salvação eterna. Porque aquele que vê, ele certamente vai dar o próximo passo, que é nascer tanto da água quanto do Espírito. E agora ele vai andar em Espírito. Então, irmão, a mensagem foi clara de Cristo, que não basta ser apenas religioso. Porque Nicodemos, quando vai ter com Cristo, como o autor da lição fala, ele fala que ele entende que Cristo é um mestre vindo de Deus. Porque ele ouve e vê os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que Cristo está fazendo ali na sua comunidade, nas comunidades circunvizinhas, nas vizinhanças. E ele entende que ninguém é capaz de fazer tudo aquilo que aquele homem está fazendo se não é um profeta, se não é um mestre vindo de Deus. E ele, quando vai ter com Cristo, ele fala isso. Mas só que ele está entendendo que Cristo, como Cristo seja mais um dos profetas. Vamos supor um Elias, um Eliseu. Homens que operaram maravilhas através do poder de Deus, e talvez Nicodemos estivesse achando que Deus tinha mandado mais um profeta, mais um mestre para aquela época para manifestar o poder de Deus. Mas Cristo vem para se revelar a Nicodemos que ele não é apenas um mestre vindo de Deus, apenas mais um mestre vindo de Deus, mais um profeta, mas veio para mostrar que ele era o Deus vivo, Deus encarnado que veio para tirar o pecado do mundo. E Nicodemos tinha que sair desse encontro, meu irmão, impactado pelo poder de Deus, mas não o poder de uma cura. Observe que não foi um poder de uma cura, não foi um poder de um milagre, não foi poder de uma operação de maravilha, mas foi o poder da palavra de Deus que entrou no coração de Nicodemos. Por isso a palavra de Deus nos fala que pregai. Isto é a tempo e fora de tempo a palavra. Por quê? Porque quem opera no coração do homem é o Espírito Santo. E Cristo sabia disso. Por quê? Porque ele leva a palavra para Nicodemos. E a ação miraculosa do Espírito Santo iria tocar em seu coração, porque Deus ali, Cristo viu que o coração de Nicodemos era uma terra fértil para lançar a semente, e Cristo lança, independente se o homem vai receber ou não vai, mas em Nicodemos ele tinha a certeza de que aquele homem, que era um homem entendido da lei, que conhecia a lei, que compreenderia que o Messias que a lei fala, que os profetas falaram, é ele, o próprio Cristo, o Deus encarnado que estava ali. E neste período, como o autor fala de relativação, onde nada mais é absoluto, no entendimento dos ímpios, dos pecadores, o Evangelho vem, meu irmão, em meio às trevas para se lançar, para mostrar que sim, a verdade de Deus ela é absoluta, assim como a sua Sagrada Escritura é nossa única regra de fé e prática, porque ela é absoluta. Então, meu irmão, nós estamos vivendo em um perigo de relativação, ou seja, de uma descredibilização da palavra de Deus, uma descredibilização da igreja, dos crentes, das pessoas que andam fazendo a vontade do Senhor. Então, nós devemos nos precaver. E como nos precavemos com isso? É através da palavra de Deus. Quando nos debruçarmos a estudar, a meditar, a orar e a jejuar e a nos consagrar diante de Deus, iremos sim fazer a vontade de Deus. E o período da relativização não nos alcançará. Por quê? Porque nós estaremos prevenidos, alicerçados. Por isso é bom guardar a palavra de Deus em nosso coração. Então os apelos, meu irmão, que o mundo faz, tanto culturais, filosófico, político, religioso, tem que ser impedido de prevalecer na nossa vida, porque nós temos a verdade santa, majestosa, poderosa, que é a palavra de Deus, que foi deixada por Deus, a sua revelação escrita, que é as Sagradas Escrituras. O autor da lição vai falar que Nicodemos passou de fariseu a discípulo. Nós já falamos que ele foi um príncipe dos judeus, ele era um príncipe dos judeus.
tinha conhecimento, mas todo aquele que tem conhecimento, meu irmão, ele quando se converte a Cristo, ele tem que sentar-se para aprender. Assim aconteceu com Nicodemos, assim aconteceu com Paulo, que teve que sentar para ouvir, para aprender, porque a verdade que ele achava que era a verdade absoluta, a verdade certa, não era. E Nicodemos, do mesmo modo, porque ele não compreende, Cristo fala para ele: Ué, tu é mestre Israel e não entendes o que eu estou te falando, que é necessário nascer de novo? Porque ele imaginou, como é possível alguém voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? E Cristo fala, você é um mestre, você não compreende. Por quê, meu irmão? O homem, quando ele é resgatado por Cristo, quando ele é regenerado por Cristo, ele passa a ser tratado como uma criança recém-nascida, porque ele nasceu de novo. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele vai começar agora a comer uma comida não sólida, mas ele vai ficar no leite espiritual, até que se venha desenvolvendo na fé e comece a comer uma comida mais sólida, porque ele já começa a entender, a compreender as coisas espirituais. E assim é o ser humano quando ele se converte a Cristo. Ele é uma criancinha, meu irmão, que precisa de cuidado, precisa de tratamento, precisa de direcionamento, de que seja selecionado a comida adequada para ele, para que ele não venha a se desviar da fé, a se desgarrar da fé. E Nicodemos entende, compreende o evangelho, entra em seu coração, a mensagem de Cristo faz morada dentro de si, e ele deixa esse seu lado fariseu, ou seja, de ter guardando os preceitos da lei. E por isso Cristo fala que os fariseus eram tão miseráveis que ele queria impor aos outros as suas leis cerimoniais, as suas leis éticas e até as leis dieéticas, também voltadas para a alimentação, mas ele não movia um dedo sequer para cumprir nada da lei. Isso Cristo fala, se eu não me engano, em Marcos, capítulo 7, Cristo vai falar sobre isso, claramente censurando os atos dos fariseus. Mas esse fariseu aqui, ele compreende, ele entende, porque alguns dos fariseus foram alcançados sim pelo evangelho de Cristo. E dentre eles temos a história do Nicodemos, que foi evangelizado por Cristo. E em passagens mais na frente, inclusive no Evangelho de João, vai mostrar Nicodemos, quando ele está junto dos fariseus e agora ele está tomando partido para Cristo. Em João 7, capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos toma parte e começa agora a defender a Cristo. Ele repreende a conduta dos fariseus, que condenavam Jesus sem ao menos ouvi-lo. Porque é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas condenam. Ficam presas às suas convicções. Ficam presos à sua verdade, que ele acha que é verdade, mas não é. E Nicodemos vai progredindo na fé. Por quê? Porque depois ele já vai estar inserido no grupo dos discípulos. Porque em João 7, no mesmo capítulo, 47 a 52, ele está entre os fariseus, como nós falamos. Mas lá em João 19, capítulo 19, versículo 38 e 39, ele já aparece junto a José de Arimateia. E ele já é identificado, meu irmão, como discípulo. Ele já é identificado como discípulo de Jesus. E ele, nesta ocasião, está levando especiarias para a preparação do corpo de Cristo, porque ele absorveu, ele entendeu quem era Cristo. Não era apenas mais um mestre vindo de Deus, mas era o Filho de Deus que veio para dar a vida em resgate de muitos. E Nicodemos está ali, meu irmão, na companhia dos discípulos, e não mais na companhia dos fariseus. Era um mestre da lei que foi convertido a Cristo, porque havia realmente o Filho de Deus tocou em seu coração. Deus fez morada no coração de Nicodemos, e Nicodemos aprendeu, meu irmão, e
internalizou isso para si, porque ele creu no verdadeiro Filho de Deus. E quantos não creram, mas esse mestre da lei se converte a Cristo, porque é o milagre do novo nascimento. Por isso o título da lição fala que é preciso nascer de novo, porque é a regeneração. O que é a obra da regeneração? Regeneração é a transformação do homem pecador, do ímpio, daquele que não crê em Cristo, que se converte a Cristo e é inserido no corpo de Cristo. Ele recebe essa regeneração, ou seja, ele é lavado, remido, purificado de tudo aquilo que ele vem do mundo, e tudo fica para trás, porque eis que tudo se fez novo. É a regeneração. O ser humano, quando diz sim para Cristo, aceita Cristo, Deus o purifica para que ele venha e seja inserido no corpo de Cristo, sem mácula, sem ruga, porque a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, ela é pura, ela é santa, ela é limpa, meu irmão. Então a regeneração, ela trabalha neste lado de lavagem, tanto espiritual, tanto na lavagem mental da pessoa. Não é uma lavagem que a gente, como é um entendimento secular, que o ser humano ele sofre uma lavagem cerebral, vamos falar assim, sem o seu consentimento, indiretamente, não, mas é porque ele se doa para Cristo, ou seja, ele aceita, é de boa vontade. Cristo não faz nada forçado, por isso a palavra de Deus nos fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas se a pessoa não quer ouvir, não quer abrir, Cristo de maneira nenhuma vai entrar. Então, meu irmão, a regeneração é isso, é Cristo chamando, Cristo batendo a porta, Cristo querendo trazer as pessoas para junto a Ele, porque importa que aquele que tem a fé, porque importa que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que Ele existe. Então, meu irmão, para se aproximar de Deus, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ser transformado, e é isso que o Espírito Santo faz na vida do ser humano, transforma o ser humano através da regeneração para inseri-lo no corpo de Cristo. E uma vez inserido no corpo de Cristo, ele agora é justificado, que agora é uma obra feita por Cristo, porque Cristo nos imputou a justiça de Deus para que nós não fôssemos condenados, ou seja, a condenação que estava sobre a nossa vida, que é a condenação do pecado, Cristo tirou, Cristo pagou o preço. Então, isso foi imputado para cada um de nós, que é o que? A justificação em Cristo. Cristo nos imputou. Então, meu amado irmão, o interessante é que o autor da lição vai trazer também, para tirar essa dúvida sobre o que é esse nascer de novo, que é o nascer da água e do Espírito. Ele faz um paralelo contra o ritual que era executado pelos judeus, ou seja, o ritual de purificação que era feito com a água. E ele está dizendo aqui, tem que nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, fazendo uma alusão a essa purificação espiritual, mas agora não mais operada por mãos humanas, mas operada agora por Deus, por Cristo, que faz a lavagem espiritual, que limpa o ser humano de todo o mal, e aquele homem é nascido da água e do Espírito, por quê? Porque agora o Espírito Santo, nessa dispensação, habita em cada um dos crentes, e quando a pessoa aceita a Cristo, o seu espírito é vivificado para ele ter um relacionamento com Deus, e o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do ser humano, que outrora não era assim na antiga aliança, mas na nova aliança é. O Espírito Santo agora habita dentro de cada crente, e o seu espírito está vivificado, o espírito humano é vivificado para saber se relacionar com o Criador da sua alma. Outra coisa importante de se falar também, meus amados irmãos, é a diferença que existe, porque há pessoas que ensinam que a regeneração é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, e não é verdade. Por que não é verdade? Porque no próprio livro de João, capítulo 20, versículo 22, a palavra de Deus fala claro que Cristo assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, ou seja, os discípulos recebem já o Espírito Santo, já tem o Espírito Santo dentro de si na sua vida. Então, quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, porque o próprio Cristo que sopra sobre eles, fala para eles que eles devem permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. E os discípulos que receberam o Espírito Santo aqui foram os que foram batizados lá. Então, são obras distintas
distintas. Regeneração é a inserção no corpo de Cristo. Batismo com o Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço, é um revestimento de poder, é uma bênção pós-convenção. Os irmãos têm que entender isso, porque a confusão que dá é quando vai se fazer a leitura das cartas paulinas e as pessoas querem ler o livro de Lucas e o livro de Atos com a ótica, com o óculos, com o binóculo de Paulo. E não é, porque Paulo, quando está falando do batismo lá, ele está falando da inserção no corpo de Cristo, que na verdade não deixa de ser também um batismo, mas tem uma diferença primordial. Ou seja, existe o batismo do Espírito Santo. Observe, do Espírito Santo é o batismo operado pelo Espírito Santo. Quem é o batizador? É o Espírito Santo. E qual a função desse batismo do Espírito Santo? É o que a gente chama aqui de regeneração, é a inserção do pecador no corpo de Cristo. Mas o batismo com o Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, fala claramente. João Batista falando, mas vai vir um depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, falando de quem? De Cristo. Então, quem batiza o homem, o crente, com o Espírito Santo é Cristo. Observe, é Cristo. Para que o batismo aconteça, meu irmão, são necessárias 3 coisas: o batizador, o candidato e o elemento. A regeneração, que a gente está chamando de batismo do Espírito Santo, temos o candidato, que é quem? O pecador. Temos o elemento é a igreja, é o corpo de Cristo, e o batizador é o Espírito Santo. Então, esse batismo do Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo, que ele pega o homem ímpio, transforma ali, regenera e coloca aquele homem, insere no corpo de Cristo. Já o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, meu irmão, o candidato é o crente, porque ele já tem que ser crente, embora as pessoas são batizadas no momento da convenção, mas ele já é crente. Quem batiza é Jesus Cristo, conforme Mateus 3,11, que fala claro, vai vir um maior que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem batiza é Cristo. E o elemento usado é o Espírito Santo. Então, é uma diferença, meu irmão. Regeneração é um novo nascimento e batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, um revestimento de poder. É uma bênção pós-convenção. Embora possa acontecer no momento da convenção também, mas são coisas distintas. E a evidência inicial é o falar em línguas, é a evidência inicial. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Assim, nós estamos encerrando essa aula de número 4, que os irmãos possam meditar, aprender. Se tiver dúvida, deixe no comentário a pergunta, a dúvida, questionamento. Que Deus possa abençoar e continuar nos abençoando e derramando sua graça sobre a nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.